Olá, meu amigo médico empreendedor, você que está aí do outro lado com interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao nosso 30º episódio do Ser Médico Podcast, motivo de comemoração. 30º episódio, eu lembro muito bem, fevereiro, dia 8 de fevereiro, nós gravando o primeiro episódio, não é isso, produção? E hoje nós estamos aqui, depois vamos tocar o sininho lá. Hoje nós estamos aqui com a doutora Cláudia Del Claro, colega oftalmologista, que hoje ela está em Florianópolis, ela vai falar um pouquinho da jornada dela como médica, mas ela vai dar muita ênfase aí nesse mês de setembro, a um mês especial, ao mês que ela criou essa campanha. Eu vou deixar para que ela conte para nós, tá, Cláudia? Seja muito bem-vinda, então, ao episódio, aqui é o 30º episódio do Ser Médico Podcast. Eu só não posso deixar aqui de mencionar os nossos parceiros, o Hospital Hipo, Eco Medical Center, o pessoal que nos apoia, que é a Petwell, Pironte Advogados e também a Conecta Doc, pela parceria aí durante essa terceira temporada do Ser Médico. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda, obrigado pelo teu tempo. Obrigada, César, um prazer enorme estar aqui com você, gosto muito do teu podcast, muito legal. Tá curtindo? Estou curtindo muito. Maravilha. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. A doutora Cláudia é médica, como eu falei, oftalmologista, formada pela Universidade Federal do Paraná. Ela fez residência em oftalmologia aqui no Hospital de Clínicas e ela é especialista em lentes de contato. Ela atua também na área de cirurgias de catarata, de refração e de córnea. Ela é chefe do departamento de lentes de contato do Hospital de Olhos de Florianópolis. Você mora hoje em Florianópolis? Isso, eu moro lá. Eu fiz toda a minha formação médica aqui e aí já fui começar a vida profissional lá em Floripa. Além disso, ela é membro da Sociedade Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa, da Academia Americana de Oftalmologia. Ela faz parte do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa. Deixa eu entender, você mora em Florianópolis. Sim. E tua formação foi aqui. Então conte, como é que isso aconteceu? Então, eu fiz toda a faculdade, a residência aqui. E aí eu tinha desejo de ir para Floripa, sempre gostava das praias e tal. E aí comecei a buscar oportunidades lá e encontrei um senhor que já estava no final de carreira e gostaria de uma pessoa que trabalhasse junto com ele. Ele queria diminuir os atendimentos. E aí então foi muito bom para mim, foi um grande impulso para o início da carreira. Você já conhecia Florianópolis? Conhecia, como turista, de ir passear, passar fim de semana. Mas é uma cidade muito boa. Muito agradável, né? Muito agradável. Uma cidade que está crescendo muito, né? Uma qualidade de vida muito boa. Sim. E eu acho que tem muito a ver até para a área que você atua, né? Tem muita gente agora que está indo para lá, assim, da melhor idade, que eles chamam, né? Pela qualidade de vida. Com certeza. Muitas pessoas de mais idade indo lá, que vão passar a aposentadoria, o final da vida lá. Então, é ótimo, está sendo muito bom. Já fazem muitos anos que eu estou lá. Então, Quantos anos? Eu fui para lá em 2003, então já fazem 19 anos. 19 anos. E como que você entrou para a área de medicina? Tem médico na família, não? Não tenho nenhum médico na família. Se formou em 93. Não, eu entrei na faculdade em 1994. Tá. E aí depois me formei no final, entre 99, daí entrei na residência no ano 2000. Ah, você entrou, eu saí. É. Porque eu sou da turma de 94. Da Federal? Da Federal. Ah, que legal. Que bacana, isso aí. Uhum. Cláudia, conta aqui, vou te chamar de Cláudia, pode ser? Claro, poxa. Conte para nós aqui, esse é um mês especial para você, porque você idealizou um projeto que tem como objetivo aí que eu gostaria que você falasse, que é muita conscientização, educação sobre lentes de contato. Sim. E que é um mês que nós chamamos mês Safira. Sim. Conte para nós. Então, o Setembro Safira é uma campanha de conscientização sobre o correto uso das lentes de contato. Você, como usuário de lentes de contato, sabe que as lentes de contato elas não podem ser usadas de uma forma aleatória. Ela exige orientação médica e, em seguida da orientação, a responsabilidade do paciente em cuidar adequadamente, porque, afinal, é algo que está colocado diretamente em nossos olhos. E o que a gente observa é que praticamente os estudos variam assim entre 80% e 90% dos usuários não cuidam adequadamente. E nós já sabemos, assim, muito estabelecidos também, quais são esses hábitos de risco. Então, a campanha, simplesmente, ela não é uma campanha só para conscientizar que o mau uso das lentes pode causar algum problema, muitas vezes muito grave, a ponto de levar a visão daquela pessoa, mas também de ensinar os hábitos corretos.
E ela iniciou por conta do meu trabalho, que eu faço um trabalho educativo muito grande nas redes sociais, lá no canal do YouTube, é o maior canal de oftalmo da América Latina, e a maior playlist é sobre essas orientações do uso das lentes de contato, justamente porque a demanda foi pedindo. Então, os meus ouvintes, a minha audiência, pedia muito esse tipo de conteúdo, porque a pessoa acaba comprando a lente em qualquer lugar, em sites, não sabe como usar, ia lá e me perguntava como usa, como coloca, como tira, quais os produtos, quais os cuidados, por que não pode isso, por que não pode aquilo. Então, aí a playlist foi crescendo, hoje tem mais de 150 vídeos só sobre o uso das lentes. Então, eu realmente via que existia essa lacuna no sentido de conscientização. Além disso, o que mais assim motivou, a gota d'água que fez a motivação para o surgimento de uma campanha foi uma moça, uma dentista lá em Belo Horizonte, um ano passado, que teve um problema muito grave porque ela não retirava as lentes de contato, ela tomava banho com as lentes, ela em alguns momentos usou o soro fisiológico, em vez de usar a solução própria, usou o soro para lavar, para armazenar, e ela teve uma infecção grave, que é a mais grave de todas, que é a ceratite por acantameba. A acantameba é uma ameba de vida livre, que vive nas águas, causa uma infecção tão grave na córnea que é de muito difícil controle. Ela vai se reproduzindo dentro da córnea e muitas vezes o diagnóstico não é inicial, porque ela começa bem insidiosa. Então, essa moça ela ficou mais de 3 semanas com o problema sem diagnóstico. Quando foi ter o diagnóstico, já estava bem avançado. Então, ela sofreu assim, o ano de 2021 inteiro, com muita dor, e ela, como já era muito ativa nas redes sociais, ela foi lá e colocou a boca no trombone. Eu estou cega, eu estou com um problema muito grave, eu estou aqui morrendo de dor. Por que não me alertaram? Por que cadê os oftalmologistas desse país que não me falaram que um problema desse poderia trazer uma consequência tão grave? E aí os meus seguidores me mandaram isso. Eu fiquei muito tocada com isso. Me coloquei muito no lugar dela e falei, não, eu acho que realmente, de fato, essa é uma causa que merece algo maior, algo que envolva a sociedade, os conselhos, que os oftalmologistas tomem essa como você sua causa também. Sim. Você comprou a causa. E hoje a doutora Cláudia tem o maior e o melhor canal no YouTube na área de oftalmologia. Mais de 300 mil inscritos, isso? Isso, já estamos com 330 mil inscritos. Parabéns! Obrigada. E também ela é muito ativa no Instagram. Sigam a doutora Cláudia Del Claro, porque ela sempre está postando assuntos, conteúdos muito interessantes relacionados à área de oftalmologia. E de uma maneira muito criativa. Então, você está de parabéns. Obrigada. Você sabe que eu vejo assim, eu acompanho o teu trabalho nas mídias sociais, eu vejo como é importante o teu papel na questão de você pegar um segmento que pouca gente fala a respeito. Por quê? Porque todo mundo indica. Depois eu até quero saber se o hábito do brasileiro está aumentando, do consumidor, do cliente, do paciente, em relação ao uso de lentes ou não. Uhum. Eu acredito que sim, me corrija se estiver enganado. A gente tem uma pesquisa aqui do Instituto Penido Bonier que mostrou agora na pandemia que teve um acréscimo de 10% o número de usuários de lentes. Por causa daquela questão da máscara, dos óculos. E o que o óculos que fica embaçado com a máscara. Exato. Durante a pandemia, então fez com que muitos pacientes migrassem. E o que a gente observa também, eu que já tenho uma trajetória grande dentro da medicina, mais de 20 anos de formada, o que eu observo do início da carreira para agora é que realmente se popularizou muito esse recurso. A gente consegue comprar, tem lentes de contato na internet por R$14. Então, popularizou. Por um lado, é bom, democratizou. Pessoas que antes não tinham acesso, hoje têm, porque é um excelente recurso óptico. Você, como usuário, está aqui de prova para a gente que realmente as lentes têm uma série de vantagens. Mas o que aconteceu? Popularizou sem o respaldo médico, sem o apoio, sem a orientação. E essa orientação é fundamental. Talvez até pela não valorização das consequências da falta de orientação ou do mau cuidado, vamos dizer assim. Exato. A falta de consciência de que aquilo poderia acarretar um problema grave. E se sabe que ela chamou a atenção aqui para os colegas, porque ela chama a responsabilidade, isso também para o colega médico, não é isso? Sim. Porque nós indicamos o tratamento, nós fazemos o diagnóstico, que eu acredito que seja lá a refração, os testes que ela faz, nós indicamos o tratamento e às vezes a gente peca
por parar naquele ponto da indicação do tratamento e de proporcionar o tratamento. Mas e o pós? Sim. O acompanhamento do uso? Isso. Né? E eu posso falar isso como médico, eu faço uso de lentes, já levei um puxão de orelha aqui da doutora Cláudia. Eu não vou contar para vocês quanto tempo eu fico com a lente, mas pelo que ela me falou aqui é um absurdo. Então, realmente, a importância da conscientização, que até os próprios médicos, com todo respeito, às vezes desconhecem dessas complicações que podem ter pelo uso tão longo, né, prolongado, vamos dizer assim, das lentes de contato, Cláudia. Sim, então, é que isso, o que acontece? As lentes de contato gelatinosas, que são as mais comuns, elas surgiram na década de 60 do século passado. Quando surgiram, de fato, foi assim uma bênção, um boom na vida do usuário, né? Teve conforto, antigamente eram só as rígidas, que não eram tão confortáveis, então foi uma maravilha. O que acontece? Agora a gente já está. Essas lentes não, essas mais antigas, o material chama hidrogel. Elas não fornecem tanta oxigenação. Hoje nós já estamos com material aí de terceira, quarta geração de silicone hidrogel que confere 5, 6 vezes mais oxigenação para a nossa córnea. Quando essas lentes surgiram, nossa, que maravilha, conseguimos desenvolver um produto com altíssima oxigenação. Então, vai ver o usuário, ele pode dormir. As lentes, o próprio fabricante forneceu essa informação, sabe? Que o usuário pode ficar muito tempo, que às vezes o usuário pode dormir se necessário. Só que aí o que aconteceu? Depois de um tempo, hoje nós já temos comprovado cientificamente que, apesar da lente ser excelente de fato, da lente ser confortável de fato, você sabe, você fica muito tempo e está tranquilo. Este hábito de ficar muitas horas e até mesmo dormir ou tomar banho com a lente está diretamente relacionado, é um fator de risco para infecções. É um corpo estranho. É um corpo estranho. Que você deixa nos teus olhos, né? E ele é fator de risco para isso, para complicações graves. E a córnea, você sabe, esse tecido transparente na frente do olho é a nossa maior lente, é a lente de maior poder dióptrico. O que quer dizer isso? Que qualquer alteração ali, qualquer cicatriz que distorça um pouquinho essa córnea, vai impactar na sua visão. Quem dirá uma infecção mais grave, uma infecção que possa deixar uma cicatriz esbranquiçada, que é o que acontece. Se a infecção é um pouco mais profunda, a cicatriz fica uma área esbranquiçada e a pessoa tem uma grande perda de visão. Por isso que as infecções elas são uma indicação para transplante de córnea, nesse caso, porque daí só trocando a córnea você vai recuperar a visão. E, em alguns casos também, casos gravíssimos, quando o agente infeccioso é muito agressivo, perfura a córnea em poucos dias por causa da infecção e muitas vezes você tem que ir para um transplante de emergência e outras você até perde o olho. Pessoal, é de assustar, né? Quem usa lente de contato tem que ficar esperto, né? Nesse sentido. A campanha, ela visa... O slogan da campanha é lentes de contato, use bem para usar sempre. Então de maneira alguma é para assustar o usuário a não usar a lente. Não, tá perfeito. Né? Inclusive, eu sou o chefe de um setor de lentes, um dos maiores do estado de Santa Catarina. Nós temos milhares de pacientes usuários de lentes. Mas esse uso precisa ser usado com responsabilidade. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência como chefe de um serviço de lentes. Como é que funciona isso na prática? Por que existe um departamento de lentes de contato? Porque o usuário ele precisa receber esse apoio. Então, o que acontece? É justamente para fazer o segmento desses pacientes? Para fazer a orientação, porque, por exemplo, o paciente, qual que é o processo? Digamos aqui que nossos ouvintes estão aqui e ficaram curiosos para saber o que ele tem que fazer se ele quer usar a lente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu faço uma consulta com o oftalmologista, uma consulta completa em que fazemos o exame. Entendi. Em seguida, fazemos um exame da córnea para ver a curvatura. Por quê? Porque a curvatura da córnea ela varia, tem números. Então, eu dou um exemplo como se fosse um número de sapato. Eu posso calçar 37, você pode calçar 42. E aí, a mesma lente serve para mim e para você? Não.
Então, é a mesma coisa no caso da lente de contato. Ela precisa ser adaptada, nós usamos essa palavra, adaptação de lentes de contato, porque a lente ela vai ser colocada no olho daquela pessoa de acordo com a curvatura dela. E isso pode ser feito no departamento, daí, Isso, esse teste de adaptação. Isso, nós temos as lentes de teste, lentes de prova, fazemos todo este tratamento, esta adaptação, chamamos de adaptação. Fornecemos toda esta orientação de manuseio, como colocar, como retirar. Muitos pacientes têm aquela agonia com o olho, têm dificuldade de manuseio. Eu tenho contatólogas ali que foram treinadas por mim para fazer esse serviço e depois a orientação, toda essa orientação de cuidados, o que pode fazer, o que não pode. E aí temos sempre um WhatsApp disponível para o paciente depois, se ele passa qualquer dificuldade, ou mesmo nós entramos em contato com os primeiros usuários para saber se está indo tudo bem. Isso no Hospital de Olhos de Florianópolis. Isso. Lá é uma instituição pelo Sistema Único de Saúde ou é privada? Não, é privada. É privado. Uhum. Mas muito interessante essa testagem, né, esse acompanhamento. Não é todo paciente, não existe um modelo padrão de lente para todo mundo. Não. Inclusive, as lentes... Então, aqui a gente está... E o que eu estava me referindo agora são as lentes gelatinosas, que são as mais comuns. Agora, existem as lentes rígidas também. As lentes rígidas, hoje elas têm uma importância na vida daquele paciente que tem deformidades na córnea. Por exemplo, o ceratocone, que é uma doença que nós vemos aí um crescimento muito exponencial nos últimos anos, que é a córnea ficar mais pontuda, por isso que chama ceratocone, a córnea em forma de cone. Esse paciente, ele tem, como te falei, a córnea, essa lente tão poderosa dos nossos olhos, se ela tem uma deformidade, o que acontece? Impacto negativo na visão. E esse paciente nem com óculos ele enxerga. Então, a lente ela é o único recurso óptico capaz de dar visão para esse paciente. Então, aí realmente exige todo esse know-how que nós temos lá para indicar uma lente. Às vezes, o paciente passa a manhã toda fazendo testes, colocando um, colocando outro, até a gente conseguir uma lente adequada que dê conforto e boa qualidade visual. E nesses casos de ceratocone, a lente rígida parece que ela vai melhor, não é isso? Isso, ela é praticamente a única solução. Interessante. Porque a gelatinosa só nos casos muito iniciais. Então, tenho pouquíssimos pacientes com ceratocone que usam gelatinosa. A maioria é rígida mesmo. As rígidas corneanas, que é aquela muito pequenininha que fica menor que a córnea, menor que a lente gelatinosa que conhecemos, e também as lentes esclerais, que daí é uma lente maior que se apoia na esclera, no branco do olho. Interessante. Sim. Cláudia, me fale um pouquinho do Setembro Safira. Tá? Uhum. Em primeiro lugar, parabéns. Né? Porque eu vejo que está crescendo, né? A conscientização, pelo menos da campanha em si, né? O nome, Setembro Safira. Sim. Eu escuto em alguns canais já, eu sei que você esteve presente aí no Grupo RIC já também. Sim, e vem acompanhando, você foi minha convidada lá para a gente participar da Top View. Claro, né? claro. Então, nós já estamos no 2º ano da campanha e esse ano, entre 2021 e 2022, esse foi o meu projeto dentro de um curso de lideranças da oftalmologia dentro do Conselho Brasileiro de Oftalmo. Então, ali dentro do conselho, a gente desenvolveu mais ações, pensou em mais ações, estruturou mais o projeto para que ele seja mais aceito e mais eficiente para toda a população. Então, o Setembro Safira, esse ano, ele já tem um apoio institucional do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Sociedade Brasileira de Oftalmo, que são os nossos maiores órgãos. Exatamente, hein? Meus parabéns, que bacana. Uhum. E para o público que tem interesse na saúde, por que Safira? Por que Setembro Safira? Sim, sim. É porque a pedra safira, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de relacionar mente com estado de espírito, com emoções, acredito muito que as emoções, elas fazem com que as nossas ações aconteçam, sabe? De acordo com o teu estado de espírito, as coisas vão acontecendo. A saúde, a doença. E eu gosto muito dessa simbologia. Então, o Setembro Safira ele foi criado porque a pedra safira, ela simboliza sabedoria. Então, ela é muito mais do que uma campanha de conscientização, ela é uma campanha que traz sabedoria para a população, traz esse conhecimento correto.
Que bacana, e tem muito a ver, né, Tem. com as lentes, com o uso correto, evitar complicação, Isso. você entender um pouquinho mais de tudo isso que acontece. Porque não basta a gente falar, porque justamente não é uma campanha que visa só assustar o usuário ou falar que pode acontecer Achei uma perfeito complicação isso. grave. Porque às vezes você sabe também, César, que eu não sei se você pelo jeito usa super bem, está super tranquilo, mas tem pessoas que adorariam usar a lente por muito tempo, por muitos anos, começam a usar e por conta de seus hábitos inadequados, elas não conseguem mais usar, elas desenvolvem uma intolerância. Então, por isso, além da gente evitar complicações graves que podem levar à visão, ela faz com que o usuário tenha uma melhor experiência com as lentes. E você consegue perceber isso depois que você conversa com o teu paciente, que você acompanha, que paciente que se queixavam muito de usar as lentes, opa, mudou. Claro, totalmente. Por isso que nós temos tanto sucesso lá, por isso que nós temos tantos pacientes, por isso que nós somos um dos maiores setores do estado de Santa Catarina. Por causa porque essas orientações hoje elas explodiram para o Brasil todo, mas elas já estão ali desde o início da minha carreira. Para o meu paciente. Para o teu paciente, né? Ou seja, você sempre trabalhou nessa linha, né? Sempre trabalhei com essa linha, com essas orientações. E são orientações que você colocou muito bem, além de ser assim, da sapiência, mas muito preventivas. Sim. Você está trabalhando também na prevenção, no agravamento, na piora da diplopia, lá do grau, né, de refração, não é isso? Não, na verdade, não. Não piora... Não é o fato do paciente usar muito um recurso óptico que ele vai fazer estancar o grau. Isso é uma dúvida muito frequente das pessoas. Elas pensam assim, então eu vou usar direitinho o óculos ou a lente de contato para o meu grau aumentar. Não, o grau não existe isso, mas você falou bem, é uma prevenção para complicações e é uma prevenção para que a pessoa consiga usar a lente muito bem. Que bacana, Cláudia. Além disso, você faz cirurgias? Sim, eu faço cirurgias. Eu trabalho, na oftalmo a gente chama essa especialidade de segmento anterior, que cuida da córnea, né, toda a parte anterior do olho. Então, eu faço essa adaptação de lentes, trato ceratocone, faço cirurgia refrativa, que é da correção do grau, e a cirurgia de catarata também. Super ativa, cirurgiã. Sim, gosto muito de operar. Gosto, que bacana. Gosto muito. Cláudia, eu quero conhecer um pouquinho mais você, como pessoa, tá? Que essa temporada a gente tem como um dos nossos lemas é conhecer o médico por trás do jaleco, ou seja, a parte humana do médico. Quem é a doutora Cláudia Deoclaro? Você é casada? Não, eu sou divorciada. Tem filhos? Tenho uma filha de 8 anos. 8 anos? Uma filha? Uma filha, a Vitória. E ela tem no DNA da mãe, assim, ser médica ou não? Tem. O que você percebe? Sim, é assim, instintivo dela. Se ela vê algum coleguinha, algum amiguinho se machucando, ou se ela vê alguém caindo na rua, sofrendo um acidente de carro, ela, mamãe, vamos parar, vamos atender. Ela é muito prestativa, assim. Ela verbaliza hoje que sim, eu acredito que sim. Por ela ter esse ímpeto, assim, de querer ajudar as pessoas. Como é ser mãe e ser médica? É um grande desafio. A gente tem que estar sempre equilibrando as coisas. E desde que eu me separei há 3 anos atrás, agora fazem 3 anos atrás, eu resolvi, já tinha a carreira muito estabelecida, consolidada, já tinha sucesso profissional, então eu resolvi ir mergulhar fundo agora no autoconhecimento para realmente equilibrar os pilares da minha vida, porque a gente sabe que essa plenitude de todos os pilares da vida é que é a verdadeira felicidade. Então, equilibrar essa situação, ser mãe, ser mulher, a espiritualidade, o propósito de vida, as ações sociais. Então, eu estou tentando fazer a relação com os amigos, a vida social, que bacana, relacionamento amoroso. São todas essas áreas que eu estou tentando expandir agora. Você sabe que eu vejo assim, várias colegas comentando assim, que a área de oftalmologia, veja, independente do que cada um acha, se é feminista, machista, não é isso, tá? É uma área assim que ela proporciona à mulher assim, que quando é mãe, né, poder conciliar muito bem com as atividades maternas e profissionais. É isso mesmo ou não? Você acha que...
Não, com certeza absoluta. Então, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. E você sabe que foi justamente isso. Durante a faculdade de medicina, minha paixão era a obstetrícia. Desde o primeiro ano. Essa é difícil, hein? Essa Sim, não tem muita relação. Desde o primeiro ano, eu comecei a acompanhar serviços de obstetrícia do SUS e tal. E aí a gente já conseguia acompanhar mesmo, né? Colocando a mão na massa. Então, já eu auxiliava partos desde o primeiro ano, cesárea, tudo. E fiz milhares de plantões aí, madrugadas, em claro. Quando eu cheguei no 5º ano, eu refleti, estava entrando do 4º para o 5º ano, eu falei, eu acho que eu vou abandonar essa área, eu vou pensar em algo que de fato não precise fazer plantão e que eu possa ter uma qualidade de vida melhor. Aí, já no início do 5º ano, eu passei pelo oftalmo, já decidi, olha, foi uma das melhores escolhas da minha vida, mais acertadas. Sou muito feliz com a escolha da especialidade. De fato, é uma especialidade que nós não precisamos ter muito... A gente consegue ter o horário, eu consigo... Desde que eu tive a minha filha, eu já diminuí os meus atendimentos, acabo mais cedo para ficar com ela, então... Você sabe, Cláudia, que bacana, parabéns. Esses dias eu escutei, né, uma pessoa falando sobre decisões de alto impacto. Não sei se você escutou. Não. E que diz que uma das coisas que te leva a tomar grandes decisões, porque a decisão da carreira vamos dizer assim, não é a mais importante, mas é uma decisão relevante que você tem para a tua vida. Muito. É você tentar se olhar, tentar se identificar qual o estilo de vida que você quer ter. Sim. Exato. Como você quer estar daqui 5 anos, daqui 10, daqui 15, e você fez exatamente isso. Então, aí, você jovem, médico, né, que está aí se formando, que está num processo aí de não saber qual especialidade você quer, eu acho que é muito importante você tentar se imaginar fazendo aquilo, ou pelo menos, se você não conseguir imaginar tecnicamente, imaginar qual é a qualidade de vida, de tempo que você gostaria de investir, deixar para atender seus pacientes, o estilo de vida que você quer ter. Exatamente. Porque isso vai nortear, vai te dar uma área que de repente você pode seguir, não é isso? Com certeza. E você absoluta. fez isso. Quais são as competências que você tem que desenvolver também para estar lá? Então, eu quero ser cirurgiã. O que eu vou precisar fazer? Hoje em dia, a especialização, fellows e etc., existe muito mais possibilidades. Então, quais são as possibilidades que eu preciso fazer hoje para alcançar o que eu quero ter daqui 5 anos, daqui 10, daqui 15? Vou explorar um pouquinho o teu lado disruptivo, de inovação. Nós tivemos aqui o Mauro Castro, um colega nosso, falando sobre o metaverso, a saúde, mas eu sei que dentro da área de oftalmologia tem vários projetos inovadores. Você conhece algum que te chama a atenção? Você está envolvido em alguma pesquisa, algo nesse sentido de você poder transmitir a experiência, por exemplo, do uso de lentes para alguns pacientes, sem ele necessariamente ter feito já o óculos? Não sei se já leu alguma coisa nesse sentido. Puxa, desconheço. Não. É muito bacana, sabe? Até a própria realidade virtual dentro da área da oftalmologia está para vir muito forte. Existe agora uma empresa, que é a OptiView, um parceiro nosso. Eles estão fazendo uma avaliação, é muito legal. Eu até fiz um teste com eles lá em São Paulo na semana passada. Tipos de lentes? Não, uma avaliação. Por exemplo, o paciente quer usar óculos, quer usar uma lente multifocal. E a lente multifocal, ela já é um pouco assim, né? O paciente já tem aquela impressão, eu vou ficar tonto, eu vou ter um certo desconforto. Então, o que a empresa faz? Ele tem um óculos de metaverso mesmo. Isso mesmo. Em que você vai, aí você sobe um elevador, não sei o quê, e aí você começa a acompanhar um objeto, um drone que anda por ali. E aí ele vai analisando qual é a forma que você enxerga, como é o teu jeito de enxergar, porque a gente tem essa diferença. Tem pessoas que elas enxergam mais movimentando apenas os olhos e outros movimentando mais a cabeça. Olha, quando vai olhar para o lado, mexe o rosto todo. E isso faz diferença na confecção de um multifocal. E daí, ali, através daquela experiência que é incrível, realmente é incrível a experiência que você tem, eles fazem um diagnóstico, medidas, e aí eles executam a lente. Então, eu achei super fantástica essa inovação. Assim. Que bacana. Eu sei que tem um software
que você consegue ter a experiência com diferentes tipos, o mesmo grau, mas diferentes tipos de lentes. Esse eu não conheço. Sabe, de fabricantes diferentes. Porque alguns se adaptam melhor com tipo, não é lente de contato, lente de óculos mesmo, sabe? Através do metaverso. Sim. É muito bacana. Incrível, né? Parabéns. Cláudia, como é que é morar em Florianópolis e estar fazendo essa ponte, vindo para Curitiba? Eu estou vendo que você tem um pezinho aqui, né? Você tem familiares em Curitiba ou não? Sim. Eu tenho meu pai mora aqui, tenho 2 irmãos também que moram aqui. É muito gostoso. Eu acho que lá em Floripa a gente consegue ter uma qualidade de vida muito bacana. Ter aquele contato com a natureza, eu acho que é algo que acalma a gente. Você tem consultório em Curitiba ou não? Não. Eu moro lá e trabalho lá Tá, mesmo. Tá 100% envolvida lá. Sim. Tá. Aqui fica mais como visitas da família mesmo. E agora eu tô abrindo uma clínica em São Paulo. Eu vou atender entre Curitiba e São Paulo. Bacana, hein? Se precisar de umas dicas lá, eu te dou também, porque eu atendo em São Paulo. Ai, que legal! Eu estou atendendo em São Paulo, um projeto que a gente tem lá junto ao pessoal do Atria Medical Center lá. Parabéns aí, um abraço para o Dr. Guilherme. Muito bacana, lá na Faria Lima. Então, mas que bacana que você está indo atender em São Paulo, é isso aí. Sim. Você sabe que na nossa área, como já diziam há muito tempo atrás, a gente, que o show tem que ir onde o artista está, o médico tem que ir onde o paciente está. Eu acho que esse é um... Então é porque lá no canal do YouTube, como acaba a gente tendo uma demanda muito grande para São Paulo. Imagino. Então, pacientes do Brasil todo, acaba que São Paulo fica sendo mais central. Quero saber da experiência do YouTube. Como você falou como começou, tudo, mas como é que você cresceu tanto? Qual que foi o ponto de virada? Eu acho que assim, eu acho que um dos segredos do sucesso é a consistência e a persistência. Porque só não chega no sucesso quem desiste. Você já deve ter ouvido falar essa frase clichê. Olha aí, clichê. pessoal, tá vendo? Não é clichê, não. Isso aí. Não pode desistir, é consistência. Então, e eu comecei há 5 anos atrás a fazer esse tipo de trabalho educativo. 5 anos? 5 anos, em 2017. Só que César, eu era de fato, hoje eu nem essa palavra nem existe mais no meu vocabulário, mas eu era uma pessoa muito tímida. Não acredito. Muito reservada, muito introvertida e com uma sensação muito forte de desconforto de estar falando em público, dando entrevista, sensação ruim de ouvir a minha voz. Dar uma aula num congresso, então, para mim era um suplício, assim. Então, aí foi através de uma amiga me incentivou, uma outra pessoa me incentivou a começar a fazer algo relacionado à comunicação. E eu pensei, não, tudo bem, eu vou fazer, mas eu vou fazer só escrito. Só que o que acontece? Esse tipo de orientação, e o meu primeiro vídeo ele foi sobre orientações de lentes de contato. É algo que, assim, para você escrever, nossa, o texto ficava gigantesco. Então eu pensei, não, eu vou fazer um vídeo. Se você vê o vídeo, eu estava assim, total, a voz nem saía. Mas foi indo, entende? Então, assim, para mim, o que eu acho que é o conselho que eu dou hoje para colegas que veem, nossa, o que eu faço? Olha aí, pessoal, eu quero olha começar. Que site bacana. Conte qual que é o segredo. O que eu faço para começar? Assim, você tem que pensar, para mim era muito forte dentro de mim esse desejo da comunicação, de comunicar o que eu sabia. Era propósito, era exatamente, esse aí. era mais, eu comecei a notar que isso era mais forte do que a minha timidez, do que a minha vergonha. Então, não era sobre mim, e sim sobre a mensagem que eu tinha a passar. E assim eu fui superando. Então, eu acho que também cabe, nós médicos, acaba que, por sermos, né, sermos muito respeitados pela sociedade, por termos uma profissão assim de muito valor, acaba que, às vezes, o médico ele não quer se dispor a começar algo novo, tentar fazer algo que ele não sabia. Existe um pouco disso, essa falta de humildade. E eu já, nesse ponto, eu deixei tudo para trás em prol do propósito de comunicar, de trazer conhecimento para a população, de prevenir doenças oculares, que são não só nesse sentido das lentes de contato, mas existem várias doenças oculares que são silenciosas, que são desconhecidas e que levam à cegueira. Então, isso aí foi indo. E aí, sempre olhando um vídeo após o outro, eu fui melhorando
E foi indo. E aí o que aconteceu? Então, vou criar o canal do YouTube. Foi criado em julho de 2017. Quantos vídeos eu vou postar? 1 por semana, comecei. Aí postava 1 por semana sem falhar nem uma semana. Fizesse chuva, fizesse sol, eu estava lá fazendo os vídeos. Depois passei para 2, agora são 3. E assim, independente do que aconteça, por exemplo, agora eu estou há 2 semanas sem gravar, aí eu gravo antes, me programo, já sei disso para não faltar. Então, isso também é algo que eu acho que faz diferença no sucesso, é a constância. Cláudia, vários insights aqui, hein, colegas médicos. Vou começar de trás para frente. Constância, humildade, né? E propósito e desafio. Pelo menos eu peguei 4 aqui. Eu não tenho o hábito de tomar nota das coisas, acho que a gente deve sempre anotar, mas eu gravo, assim. Eu fiz um treinamento que as coisas, quando eu me interesso muito, eu gravo. Que legal. 4 insights, sensacional. E você está sempre se desafiando, porque tenho certeza que sempre dá um frio na barriga ali, mas, pessoal, quando ela fez a virada dela, quando ela descobriu que ela tinha condições de fazer. Sim. Né? Que se pegou o que a gente chama de self-confidence, né? Ou seja, autoconfiança. Sim. Senão, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso porque eu quero passar minha mensagem. Isso, eu acho que também tem muito a ver o propósito da pessoa. Como o meu propósito foi sempre informativo, muito mais do que uma propaganda pessoal. Hoje o marketing digital ele é uma forma de fato de você divulgar o seu trabalho. Sim. Mas no meu caso não foi assim que começou. Foi pela minha vontade de informar as pessoas, mesmo que não fossem da minha cidade, que fossem de outros lugares. Então os pacientes acabam, a audiência acaba sentindo essa verdade, sabe? Sim. Essa genuinidade de estar ali informando, apenas informando. Então, eu acho que isso também faz diferença. Que bacana. Olha, mais um insight. Né? É que nem você acaba fazendo um atendimento médico, mas sem pensar na parte só de remuneração, mas sim no benefício que você vai propor para o paciente. Exato. E na mídia, no digital, a mesma coisa. Você está passando uma mensagem, mas sem pensar necessariamente no retorno, como isso vai ser monetizado. O objetivo é passar a mensagem. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Paulo Vieira, que ele fala assim: qual que é o segredo do sucesso? Crescer e contribuir, crescer e contribuir, crescer e contribuir. Você vai crescer, você vai expandindo, assim como eu venho vindo muito a cada ano, crescendo mais, mas sempre pensando no próximo, em contribuir. Como eu posso contribuir para melhorar a vida das pessoas? Como eu posso contribuir para o meu próximo enxergar melhor, preservar a sua visão? Eu acho que em todas as áreas a gente consegue aplicar isso, e o dinheiro, o sucesso, é consequência daquilo ali. É consequência. Cláudia, eu imagino isso há 5 anos atrás, o desafio que você teve. Porque além da parte de tecnologia, de ferramenta, se teve também, assim, muitos comentários, talvez desagradáveis, até para os próprios colegas. Sim. O que a doutora Cláudia está falando no YouTube? Que vídeo é esse? Para que fazer isso? Não é isso? Muito, muito. Foi uma quebra assim, de paradigma muito grande. Com certeza, porque acaba que as pessoas existem, em toda a área, existem profissionais bons e existem profissionais que não são tão honestos, que vão para outro lado. Então, principalmente nesse quesito de rede social, no início, talvez as pessoas, por não me conhecerem, talvez as pessoas, por não entenderem qual que era o meu objetivo, acabaram julgando. Mas você sabe que eu sou muito feliz e realizada também por ver que esse quadro, que talvez no início também que era uma coisa que não chegava muito aos meus ouvidos. Né? Não, eu digo, esses comentários não chegavam muito aos meus ouvidos. E hoje esse quadro já é totalmente assim mudado. Esse quadro mudou totalmente. Eu estou aqui, a gente está no Congresso Brasileiro, os colegas me param, me abraçam como se já conhecessem, todos me acompanham, me admiram. Eu sou um exemplo para eles. Com certeza. Tanto que agora, amanhã, eu vou dar uma aula numa sessão que a gente tem da Sociedade Brasileira de Administração em Oftalmologia sobre meia hora falando como ter sucesso no marketing digital. É só para oftalmologistas que eu gostaria de estar presente.
Só para oftalmologistas dentro do nosso congresso. Que bacana, show, sensacional. Então eu fico feliz por isso. Mas na realidade é isso também, porque às vezes eu vejo que certos colegas eles se preocupam muito com isso, com o julgamento. Mas você consegue cancelar totalmente o teu medo de julgamento se conhecendo mesmo de fato, olhando para si. Espera aí, qual que é o meu propósito? O meu propósito tem algo escuso aqui na minha vontade de fazer um vídeo? Não. Eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero fazer com que menos pessoas percam seus olhos ao longo do ano. Se eu conseguir salvar um olho de alguém por um ano, ao longo de um ano, nossa, é um milagre. Então, se você tem muita consciência disso, do teu valor, do teu merecimento, da honestidade, do grande valor que tem ali no seu trabalho, você transmite isso também para os outros, sabe? E os outros respeitam e te admiram e começam a querer fazer igual a você. Isso é muito legal. Vou explorar um pouquinho esse teu lado de posicionamento. Posso? Claro. De marketing digital. Porque eu quero aprender, né? Quero entender como é que funciona um pouco mais esse lado que eu defendo muito. Você acha que hoje todo médico tem que estar posicionado na rede social? Como é que é a tua visão sobre isso? Eu acho que sim. Eu acho que quanto a isso eu não tenho dúvida que todo médico, toda clínica, pelo menos às vezes não na pessoa de um médico, mas de uma instituição, de uma clínica, isso não há dúvida. Hoje, uma pessoa que não está ali nas redes sociais, ela não existe. Porque é aquilo, você vai num restaurante, você quer olhar o Instagram, você vai num hotel, você vai fazer uma viagem, o médico também. Inclusive, eu dei um workshop, que foi agora no último curso que nós tivemos, o curso Refrativa Rio. Eu dei uma sessão assim à noite de 4 horas, foram 2 turmas. E ali um dos colegas ele falou: poxa, eu tenho medo de ir para as redes sociais porque às vezes eu tenho críticas que eu atraso e tal, sabe? Então isso já é uma questão hoje, sabe? Que é visto pelos pacientes. Se o médico é bom, ele está lá, ele não deve nada para ninguém. Ele está lá na rede social, a vida dele é aberta, a clínica dele é aberta, é exposta a críticas ou a coisas das pessoas que estão por ali, dos pacientes que visitaram. Então, se o médico não tem, mas por que ele não tem? O que ele tem a esconder? Eu gosto desse assunto, eu vou abusar. Posso você perguntar vê como mais isso coisa? já mudou, como essa visão já mudou. Antigamente, o médico é blogueiro, ele está lá na internet. Hoje em dia, as pessoas já pensam: poxa, mas por que será que ele não está? Será que ele deve algo para alguém? E as pessoas de mais idade, os médicos mais antigos, como é que eles fazem? Eles vão para a rede social ou ficam na deles? Qual que é a tua sugestão? Eu ainda tenho a opinião que deveriam ir. Tá. Eu vou fazer umas perguntas bem rapidinho, se puder me responder, sobre um marketing digital, posicionamento e branding, tá? Porque eu sei que você é fera nisso. Pode ser? Claro. Como é que você vê, né, médicos, médicas fazendo dancinha no TikTok? Eu não acho legal. Você não gosta? Eu não gosto. Não faço. Tá. Você acha importante o humor dentro da parte de exposição do médico? Não acho importante. Não acha importante. Não. O mais relevante para você é o quê? É a informação. Conteúdo. Conteúdo, mas um conteúdo de uma forma leve, de uma forma fácil de ser compreendida pelos pacientes. E é isso que muitos colegas me elogiam dessa forma, porque às vezes é difícil para a gente traduzir todo o conhecimento que a gente tem, todos os artigos que a gente lê, os livros que a gente lê, transferir aquilo ali de uma forma fácil para o paciente entender. É assim que eu trabalho, né? Eu não estou julgando quem faz de uma forma diferente, mas o meu estilo é esse. Perfeito. E eu vou dizer que eu estou alinhado com o teu estilo. Só que eu vejo assim que existe muita crítica e muito comentário, e eu tenho uma posição assim muito democrática. Eu acho que cada um faz o que quer. Né? Sim, lógico. Mas você deixou nesse sentido, o que se sente à vontade, né? Eu vejo assim, eu falo aqui porque eu tenho várias colegas médicas que às vezes elas usam de um artifício da sensualidade, nós estamos falando de branding, tá? Claro. Para posicionamento da atividade dela com o médico. Daí me pergunto: César, o que você acha disso? Diz assim, se isso faz parte do jeito dela de ser médica,
e se isso é importante para ela, acho que ela deve fazer. Ah, Eu não tenho nada contra. eu não acho legal. Você não acha legal? Eu acho que depõe. Tá, ou seja, olha aí, pessoal, você acha que... E isso é interessante visto de uma mulher, porque se fosse um homem falando... Uhum. É machista. Boa! Mas não é, eu acho que a nossa profissão é uma profissão muito séria. Então, inclusive, porque Perfeito. assim, nós, inclusive eu, por exemplo, eu só atendo de jaleco. Porque dali, eu sou médica, então ali eu não sou nem homem nem mulher, eu sou médica. Entendi. Então, é essa impressão que eu quero passar para os meus seguidores também. Eu não Olha uso aí, esse pessoal, artifício muito da interessante. sensualidade. É muito interessante que a doutora Cláudia está passando aqui. É o ponto de vista dela, é um outro lado de que a gente, de repente, conversa com alguns colegas médicos, algumas colegas, né? Uhum. Porque eu já fui até assim, eu sou muito democrático. Eu acho que a pessoa tem que fazer o que a consciência dela, o julgamento, a ética dela permite. Uhum. Mas eu vejo que você é muito de se posicionar no sentido que o médico tem que ser de jaleco. Eu sou dessa forma, é dessa forma que eu trabalho, é dessa forma que eu me sinto bem. Porque eu Mara- acho que, assim, E você está corretíssima. a nossa profissão é uma profissão que o paciente ele não pode confundir as coisas. Ele tem que sentir no médico a confiança, e a confiança, às vezes, pode ser de uma forma confundida, se você expõe, às vezes, o seu corpo e tal. Então, eu acho que essa confiança e o respeito que eu quero ter, eu ofereço. Excelente posicionamento, gostei. Né? Certo ou errado é o posicionamento da doutora Cláudia. Né? Parabéns. Continue assim, não é à toa que você não tem o sucesso que você tem, né? Que as pessoas te seguem, que você é reconhecida pelos colegas e que está aqui hoje falando de uma campanha, né? Que a gente não pode deixar de lembrar, espetacular, né? Que é Setembro Safira, não é isso, Cláudia? Com certeza, com certeza. Cláudia, vou fazer uma brincadeira, como eu faço com todos, você já deve ter ouvido falar, mas eu quero conhecer um pouco mais a doutora Cláudia Del Claro. Um livro. Eu gosto muito de um livro que chama A DNA Revelado das Emoções, da Elaine Orives. Tá. Que ele fala assim sobre como as emoções podem impactar na sua vida, tanto para bem, quanto para o mal, quanto para a doença, quanto para o sucesso. Então, eu gosto muito desse tipo de assunto. Coração, que está ligado diretamente ao mindset, às emoções, e que vai repercutir no teu físico, nas tuas atitudes, não é isso? Isso. No que você faz. Uhum. Família, você disse que já tem uma filha, né? Isso. Mas qual que é o contexto familiar para você? Como é que você vê isso? Eu acredito que a família é a base de tudo. Tá. Eu acho que hoje, inclusive, eu tive uma conversa de 1 hora com meu pai, nós tomando café. Eu acho que esse honrar o pai e a mãe, apesar de todo o jeito, às vezes o jeito diferente que eles têm, as crenças diferentes que eles têm, a gente acolher isso e respeitar e honrar. Então, a minha família é a minha base. Eu não sou quem eu sou hoje sem o pai que eu tive, a mãe que eu tive, meus irmãos, a criação, tudo. Eu sou muito grata, muito honrada, reconheço e acho que esse é o princípio de tudo. A gente estar numa família com um porquê, a gente tem que abraçar aquilo e tirar da melhor forma possível para a nossa vida. Parabéns. Parabéns à família. Completa essa sentença para mim. Ser médica é Ajudar. ajudar o próximo. Isso aí, que bacana. Tempo é? Tempo é hoje meu objeto de desejo. Boa. É um objeto de desejo, né? É. Agora, vamos lá. Bacana. Uma mensagem final, doutora Cláudia, que você gostaria de falar assim para o nosso público aí que está nos ouvindo no YouTube, no Spotify, nas redes sociais? Eu acho que a mensagem final que eu quero trazer para os nossos ouvintes aqui é sobre a visão, como é importante a gente estar preservando a nossa visão. A visão é o nosso órgão, o nosso sentido que mais nos conecta 80% da nossa conexão com o mundo é pela nossa visão, ela é muito preciosa, então ela deve ser cuidada. O oftalmologista é uma especialidade que precisa ser consultada 1 vez por ano, independente de você ter grau ou não, para esta preservação da visão. Então, é uma frase que eu gosto de dizer assim: 1 dia por ano que você dedique à sua visão, ele pode te livrar de uma vida toda na escuridão. E ver é viver.
Espetacular, hein, pessoal? Um dia que nós dedicarmos a nossa visão, a gente pode estar livre de uma escuridão. Né? E 80% do que nós vivenciamos vem do visual, né? Dessa sensação que é a visão, né? Muito bacana. Parabéns, obrigado pelo teu tempo, Cláudia, por ter vindo aqui. Eu que agradeço, foi muito legal o nosso papo. Sucesso, né? Obrigada. No Setembro você Safira, também. tô vendo que você está com a camisa Setembro Safira, lentes de contato, use bem para usar sempre. E a doutora Cláudia Deoclaro foi nossa convidada lá na Top View, na matéria, né? Que só quero lembrar isso, quem tiver curiosidade e puder acessar, no Grupo RIC, Top View Clube, tá no Instagram e na revista. Parabéns! Muito obrigada. Venha mais vezes, a casa é sua. Com certeza eu virei. Tá bom? Obrigada. Pessoal, convido vocês então a assistirem aqui com a gente o 29º episódio. Eu não posso deixar aqui de agradecer aos nossos parceiros aqui, Eco Medical Center, Hospital Hipo, e também aos nossos patrocinadores Petwell, Conecta Doc e Pironte Advocacia. Bora lá, pessoal, venham!